Oi, turma, tudo bem? Então tá bom. Conforme eu tinha dito para vocês, vou fazer uma explicação do conteúdo do capítulo 2 de matemática, tá? O nosso conteúdo, ele fala sobre, ele chama Avançando na Contagem. Então, ele explica a formação do sistema de numeração. Então, há muito tempo atrás, os povos antigos, aqueles que nós vemos em desenhos, né? Porque hoje já estão todos atualizados. Mas lá na antiguidade, as pessoas sentiram necessidade de ter um sistema de numeração. Por quê? Eles tinham, por exemplo, uma quantidade de gado numa fazenda, as vaquinhas e os bois. Então, eles queriam registrar essa quantidade e eles precisavam de representar de alguma forma. Então, foi necessário criar um sistema de numeração. Ele tinha 10 vacas e 10 bois. Então, ou 10 vacas e 11 bois. Então, ele precisava representar de alguma forma. Por isso, foi criado o sistema de numeração para anotar essa quantidade, tá? O sistema de numeração dos egípcios foi formado com símbolos, né? Como se fossem desenhos, tá? E esses símbolos ficaram sendo, então, conhecidos como sistema de numeração egípcio. Vocês podem dar uma olhadinha aí na página 96 do livro de vocês, tá? Outros povos também criaram sistemas de numeração, como, por exemplo, os romanos, que são os números romanos. Também eles criaram o sistema de numeração próprio deles, tá? Também era com símbolos que se aproxima mais daquilo que a gente conhece, né? Porque até hoje nós vemos o sistema de numeração romano. Por exemplo, no nosso material, sempre nós vamos ver anotações dos séculos utilizando o sistema de numeração romano, tá? Uma coisa legal da gente observar na tabela que vocês estão vendo aí do sistema de numeração romano é que eles representam números colocando a mais ou a menos. Então, por exemplo, o número 1 é representado por um tracinho. Não é assim que a gente fala? O número 5, ele é representado pela letra V. Então, se eu quero o número 4, eu vou usar a letra V e o tracinho de 1, eu vou colocá-lo do lado esquerdo, que significa que eu estou subtraindo 1. Então, por isso eu obtenho o número 4. Se eu quero o número 6, eu vou utilizar a letra V, que representa o número 5, e eu vou colocar o número 1, o tracinho do 1, do lado direito, que significa que eu vou estar somando. Então, às vezes as pessoas perguntam, tia, mas como que você sabe que é 4 ou que é 6? É por isso, porque o número 6, o tracinho que representa 1, ele fica do lado direito, então eu somo. E quando está do lado esquerdo, eu subtraio, tá? Então, o sistema de numeração romano, vocês vão ver bastante no decorrer da vida de vocês, tá? A gente utiliza ainda até hoje para fazer várias marcações, no conteúdo de história, vocês vão ver bastante quando conhecer a história, principalmente a história do Brasil, que a gente estuda a fundo, né? No Fundamental 1, vai estudar bastante, aí você vai aprender o sistema de numeração romano, que é para você reconhecer os séculos, tá bom? E aí a gente acaba caindo no nosso sistema de numeração, né? Que a gente chama de sistema de numeração decimal, tá? Decimal de 10 em 10. Então, lá no caderno de vocês, tem a representação, né? Da unidade, da dezena, da centena, da milhar. Então, eu sei que unidade, por exemplo, no quadro de ordens, que vocês já conhecem, já sabem fazer lição de matemática, somas e subtrações usando o quadro de ordens, quando você coloca lá o número na casinha, aí você sabe que ele representa ou 9
unidades. Eu sei que quando chego no 10 eu preciso usar a casinha da dezena, então eu vou ficar com o número 1 na dezena, o número 0 na unidade, e se eu tiver, que é uma dezena exata, e se eu tiver 11, o número 1 vai ficar na unidade e o número 1 vai ficar na dezena, porque eu vou ter, no caso, vou utilizar os dois quadros de ordem. E aí, a centena e a milhar e assim por diante, porque os números, né, são infinitos e nós utilizamos o quadro de ordens, logicamente, de forma lógica, né, no nosso dia a dia. Então, é importante você lembrar que o número, ele tem que estar corretamente posicionado no quadro de ordens. Eu sempre falo isso para vocês, porque se você coloca na casa errada, se você deixa o número 9 na casa da dezena, significa que eu vou ter 90 e alguma coisa. Então, eu tenho que saber certinho se esse número está representando unidades, se ele está representando dezenas, se ele está representando centena. O legal do quadro de ordens é que ele ajuda muito na hora de você fazer somas e subtrações. Se o número estiver no quadro certo, a conta com certeza você vai acertar no final, tá? É uma questão de atenção. Então, coloquei um videozinho aí para vocês, que eu achei no YouTube, que eu achei bem legal, e para explicar esse sistema aí no quadro de ordens, tá? Essa figura que vocês estão vendo, ela chama-se ábaco. Eu tenho um ábaco lá na sala de aula e ficou na escola, eu até queria mostrar para vocês, mas vou colocar essa figura aqui para você saber. O ábaco, ele é um quadro de ordens, mas ele é legal porque você pode mexer nas pecinhas e colocar quantas você precisa para saber se, no caso da dezena, centena, unidade, dezena, centena ou milhar, tá bom? Gente, e aí, se eu sei, por exemplo, o número 39, se eu sei que o 9 é unidade e o 3 é dezena, eu sei colocar no quadro de ordens, eu sei fazer a decomposição. 3 dezenas, 9 unidades. Ou, quando eu tenho por extenso lá escrito 3 dezenas e 9 unidades, eu sei que quando eu compor este número, ele vai resultar em 39. Isso é só para vocês recordarem. Eu sei que vocês sabem fazer, mas só para a gente completar o raciocínio do capítulo 2, tá bom? Conforme a gente falou na videoaula que nós tivemos ontem, né? O capítulo 2 vocês podem concluir. Qualquer dúvida é só mandar aqui para mim, tá? Que eu vou estar corrigindo quando nós voltarmos, tá bom? Ele é bem uma lembrança mesmo daquilo que vocês já viram todos esses aí, tá? Ele fala aí dos números, do símbolo que representa o número maior e o número menor. E aí eu falei para vocês, a boquinha aberta representa o número maior, a parte fechada representa o número menor, tá? Então, é bem fácil e eu tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, tá? Capítulo 2, módulo 1 e atividades complementares. Vocês podem estar fazendo aí um pouquinho todo dia, daqui a pouco já terminou, tá? Dúvidas? Chama a Pro aqui. Beijo!